Fala, galera. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o Towercast. Segue a gente, clica no link aí, que a gente está precisando do apoio de vocês. Hoje a gente está aqui com o Felipe Ornelas, tá? Ele é sargento do Exército Americano, vai contar a história dele. E estamos aqui também com o Jean e com a Vani. Pessoal, aqui, muito obrigado mais uma vez que vocês estão nos dando essa oportunidade de estar conversando e trazendo a história de um imigrante de sucesso aqui nos Estados Unidos. Para mim é um prazer grande estar aqui com o Felipe. A minha história com o Felipe é assim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, no dia 25 de dezembro de 1999, eu fui parar na casa da mãe dele. Então foi a mãe, foi a mãe dele que me recebeu no dia 25 de dezembro de 1999. Fui parar lá, fiz Natal com eles, na casa do irmão dele, do André Ornelas, que hoje é meu concunhado. Então a gente tem uma história já de praticamente do dia que eu cheguei na América até agora. E é um prazer pra gente estar com você aqui. Cara, eu não ia falar nada, mas já que a gente tá trocando figurinha, ele é meu primo. Ele não é primo do Alex, pra deixar claro. Já que é pra trocar figurinha, ele é meu primo. O cara é primo da mulher do Alex. Então não tem nada a ver com o Alex. Fala, Felipe. Desmente o cara na tora, velho. Rapaz, pra falar a verdade, o Alex eu considero ele como irmão. Aí, tá. Rasgando cedo. Aí, desculpa aí. Não tive a intenção de passar raiva em ninguém. O Alex sabe que tem meu apoio do começo. Não foi fácil entrar na família. Não foi fácil entrar na família, velho. Eles não me queriam lá de jeito nenhum. Acho que não querem até hoje, Alex. Não, mas hoje eles têm que me engolir. Vamos entrar nisso, por favor. Eu não culparia ninguém, tá, Marquinhos? Não culpo você. Então vamos lá. Ô, não fala do meu sogro aí, velho. Meu sogro é gente boa demais. Então é o seguinte, o que a gente vai tentar fazer aqui hoje a gente vai tentar entender um pouquinho, Felipe, da sua carreira e passar para quem está nos assistindo essa experiência que você teve, que é ímpar. Assim, no meio da nossa comunidade, outras pessoas seguiram essa carreira também. Muitas ainda querem, né? Muitos querem. E eu acho que vai ser legal ouvir suas experiências. Vai ser bom, bem informativo, porque tem muita gente que... Eu sei, pela minha experiência, o Willy mesmo ali estava conversando com o Felipe agora, tem muita gente que tem interesse, gosta, e vai ser bom para também chegar nessa porção de explicar o que precisa, como é que faz. Não vai seguir a carreira do jeito que ele seguiu, mas vai falar de reserva, que você pode explicar um pouquinho como é que funciona. Então tem outras carreiras dentro das Forças Armadas que você pode dar uma ideia para quem tem esse interesse. Então é o seguinte, a gente sempre começa falando disso. Né? A gente sempre começa falando com os nossos convidados sobre a experiência de imigrante dele. Como é que foi? Você chegou aqui, você já tinha 45 anos, conta pra gente como é que foi essa... Chegou casado no exército? Não, me conta como é que foi isso. Tá bom, então antes de entrar na área, como dizem, o meat and potatoes, a carne, as batatas da conversa do podcast, eu quero deixar primeiro aqui o agradecimento, né, a Tower Home Loans aqui, na pessoa do Jean, do Alex, da Vani, por me dar essa oportunidade de vir aqui e falar um pouquinho da minha vida. O sucesso, quando as pessoas falam assim, um imigrante de sucesso nesse país, eu acho que eu dou meu sucesso primeiramente a Deus, né? A gente que vem da fé, nada é ser feito sem a graça de Deus. Amém. E essa graça foi lhe dada, não é que a gente não conhecia essa graça, na pessoa da minha mãe, a gente pode entrar um pouquinho no detalhe, né, das pessoas que a gente conhece há anos, igual o Jean, 20 e tantos anos, o Alex, 15 para mais, a Vani, estou conhecendo agora, é um prazer. Prazer. Mas o sucesso eu acho que vem disso, né? Primeiro de Deus, família, como você fala assim, da pessoa da minha mãe. Sim. Que vou falar da chegada, um pouquinho da história dela e os homens de caráter que nós somos, dá muito por causa dela. E não poderia falar da minha esposa, né? Que acho que um homem, uma pessoa que tem sucesso, ele não tem sucesso sozinho, né? Com certeza não. Ele é sucesso por causa da esposa, da família. Na realidade, se ele não falar da Michelle, a Michelle dá um cascudo nele. Tem gente com mais sabedoria. Poucos dos caras que vieram aqui já conseguiram, no início, já rasgar uma seda dessa com a mulher em casa. Quando tem a mãe, tem a mãe. Dá mais tempo, fala mais. Dá mais fala tempo. mais. Não, exatamente. Não, isso é verdade. É verdade. Porque eu já fiz, depois nessa história aí, não sei, 30 minutos, 40 minutos, uma hora que a gente falar... Não poderia fazer nada disso se não tivesse um apoio de base. Aí acho que é Deus, é família, aí, né, prodigiu para esposa e filhos. Sim. E acho que isso tudo é a combinação do sucesso que uma pessoa pode ter, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é Deus, família. Bonito, velho. Bonito você ter falado isso. Mas, e no caso do Felipe, eu acho que isso reforça mais ainda, porque
nós vamos chegar lá nessa hora da conversa, mas ele foi deployed. E teve uma hora que a mulher dele ficou aqui sozinha, cuidando dos filhos, e ele lá, fazendo essa vida, uma hora que você vive aí hoje, que a gente vive aqui, ele tá lutando por nós lá. Então é muito difícil. Sem o apoio da família, é muito difícil. A Mara já falou pra mim que se eu fosse pro exército, ela me largava na hora. Só tá esperando um gancho. Só tá esperando um gancho. Não precisa disso tudo, não. Assina o contrato aqui. Não tá precisando disso tudo, não. Olha que precisa. Olha que precisa. Então, Felipe, então, assim, obrigado por você ter colocado isso. Mandar um abraço pra sua mãe, Dora. Te adora, beijo, te adora. Então, é o seguinte, o Felipe falou desse negócio de fé e tudo. A sua família inteira é uma família de fé. Então, eu conheci o irmão do Felipe, o Raul, né? Começando essa história aqui, eu conheci o Raul. Grande Raul. Quando eu estava lá no Brasil, antes de vir para cá. Conheci o Raul quando eu estava fazendo uma escola de inglês. O Vitor, que é o outro irmão dele, eu já o conheci lá, mas fiquei muito amigo do Raul. E para vir, o Raul falou assim, vamos, Jean, para os Estados Unidos, porque meu irmão é dono do restaurante lá em Boston, não sabia nada aqui. E você consegue ficar lá mais tempo, porque eu arrumo um emprego para você lá. Então eu vim já conhecendo o Raul, morei com o Raul. A primeira casa que eu morei nos Estados Unidos, na Flint Street, em Somerville, morei com o Raul, lá na Flint Street. Então, quer dizer, eu tenho uma história com essa família e gratidão, assim, profunda, tá? De verdade mesmo. Então, vamos lá, Felipe, você chegou. Começa a me contar pra gente a imigração da sua família. Me conta como é que vocês vieram. Quem que veio primeiro? Então, desculpa aí, deixa eu botar o meu telefone no... A imigração da sua família. Me conta como é que foi. Então... Eu acho que isso é, né? Até é bom que vamos fazer esse podcast, que parece que é um fechamento de um ciclo, né? Onde minha história começou aqui em Boston. Não estou falando que vai terminar em Boston, mas tá chegando ao fim, que a minha família realmente, né? Praticamente fiquei o último que cheguei e tô indo embora. Então, minha chegada foi em agosto de 1990. Minha mãe já estava aqui com o Vitor, meu irmão Vitor. A gente tinha uma tia... Foi casado com meu tio, que recebeu ela com uma vida de imigrante, né? Sempre tem alguém que é o padrinho, a madrinha que nos recebe, que nos acolhe. Sua mãe chegou quando? Você chegou em 90, sua mãe chegou antes? Então, minha mãe chegou em 90, também em março. Minha mãe chegou em março de 1990, nessa casa da minha tia, e preparou um ambientezinho. A gente mudou para Quincy em agosto, quando eu cheguei em agosto de 1990, e eu cheguei junto com meu irmão Raul. Então, veio minha mãe e o Vitor em março, veio eu e o Raul em agosto de 90 e o André acho que depois veio em janeiro, se não me engano, de 91. Foi como a minha família fez essa transição de mudar para a América. Vocês já ouviram aí que a família não é pequena, não. Então é o Vitor mais velho? Não, o André mais velho. O André, o Vitor, o Raul e você. E minha mãe. Então é uma guerreira, uma mãe de 4 homens. Vim imigrar mãe de 4 de sangue, né? Porque ela foi mãe de muito mais gente aqui em Boston, exatamente. Tá? Verdade. É uma guerreira que falou assim, eu tenho um sonho para ir para a América para dar um futuro melhor para meus filhos. E né, claro que né, tem uma área pessoal que é divorciada do meu pai, uma vida dinâmica do meu pai era diferente, que também ele vem desse setor militar, ou Polícia Federal, que era bem... E minha mãe queria, tipo assim, tirar daquela atmosfera. E a América foi uma maneira de falar assim, não, eu tenho que dar meus filhos uma chance. Sim. Uma chance. E como a América, né, e tinha que sustentar a filha, assim, vou levar meus filhos para a América. E nosso chegar na América foi assim, foi como diz o outro, a mala era um saco, a cadeada era um nó, um apartamentozinho de 2 quartos e moravam uns 8 a 10 pessoas, você sabe como que é, um levando a cama. Eu chegado do imigrante, Quincy naquela época, né, eu tô falando isso em 1990, são 32 anos atrás, o ambiente migratório aqui na América era bem diferente, então não existia essa comunidade tão grande, né, onde você vê... Comunidade? Não existia Guaraná. Não, distracting aquilo, né? Você acha que aquilo é distracting? Só interromper. Não? Ok. Não existia essa comunidade brasileira, então eu fui estudar, eu lembro, né? Comecei a estudar na escola, era a 5ª série, e a escola não tinha esse programa de ESL, English as a Second Language, não tinha uma estrutura. Então o que eles pegaram... Você falava inglês, você falava inglês. Então eles pegaram uma velhinha lá na cidade, com voluntária, antes, falaram assim, tem uns imigrantes aqui que chegou na cidade, ajuda ele a pegar os livrinhos e aprender o inglês. Então, por um lado, olhando, foi uma experiência, né, com 11 anos de idade, aprendi o inglês na marra, porque eu falava, não tinha ninguém pra te ajudar. Então, tinha dia que você comia biscoito, tinha dia que você não comia biscoito, tinha dia que você ia pra piscina. Tinha dia que você comia, não sabia o que era.
Tinha dia que você ia pra piscina da escola com sunga, que não é a cultura americana. Não é a cultura americana. E descobri que os americanos achavam que era cueca, aí você ficava com vergonha, mas não sabia também justificar. Então teve esse período. E você chegou, então, você foi pra escola, você tinha quantos anos quando você chegou? 11 anos. 11 anos. Cheguei aqui com 11 e comecei na 5ª série. E aí comecei na 5ª série. E a turminha toda, e os outros meninos mais velhos, como é que era a idade ali, você lembra? Então, a escola era até Você, 5ª série é o primary. O Raul estudou também, não? O Raul estudou, mas o Raul já entrou no middle school. O Raul entrou na 7ª série. O Raul é 2 anos mais velho que eu. E os meninos, o Vitor e o André, já trabalhando. entrou na high school de Quincy. Então, quer dizer, os caras, a turma Todo mundo inteira entrou pra chegou escola. pra trabalhar. Todo mundo chegou. Mas a estudou. turma já trabalhava ou só sua mãe? Não, aí minha mãe trabalhava e o André e o Vitor trabalhavam. Ele André e o Vitor dishwasher, trabalhavam. a família chegou aqui, tem que estudar e trabalhar. Sim. E inclusive eu também, o Raul, era entregar jornal, catar latinha. A vida do imigrante. Chegou, não tinha nada tem todo diferente. mundo E outra, trabalhar, a vida do imigrante lavar é o carro, filho não da tem tia Dora. idade, né? Mas Não tem idade. Hoje já é pesado. O imigrante que chega hoje, não vamos desmerecer a gente, porque fica parecendo a conversa nossa, é como se a vida do imigrante que chega hoje é fácil. Não é fácil. Não, Mas naquela época era diferente. era um trem muito pesado, porque a gente Era muito diferente. não tinha essa estrutura de comunidade brasileira igual Não, tem a hoje. gente Não estava tinha. conversando aqui no outro podcast outra vez, o cara que chegava aqui, que ele tinha 2, 3 trabalhos só, era preguiçoso. Pra eles te aceitar, você tinha que ter 4, 5 trabalhos, 2, 3 trabalhos, era preguiçoso. E o acesso de recursos também era limitado, né? Em 90 não tinha esse negócio de smartphone, Não de tinha grupos de WhatsApp, na não tinha comunidade, e-mail, alguém doido. pede ajuda, Não quem você tinha conhece. e-mail, era carta. Quem você conhece é o que você é limitado. Então, você depende. A comunidade, eu falaria que era mais conectada. Tight, era mais porque junta, um porque- realmente Tight. depende do outro. Exato. Então foi uma experiência boa. Que quando a gente fala que eu acho que todo mundo, né, vem para os Estados Unidos com um propósito. Até minha mãe não foi diferente. A gente queria levantar um dinheiro, fazer alguma coisinha pro Brasil e voltar, se fosse o caso. Pelo Você menos minha saiu mãe. de onde lá do Brasil? Então, quando eu vim pra cá, eu morava com meu pai no Rio de Janeiro. Aham. O pai dele que era policial federal. no geral. O André morou em São Paulo, quando minha mãe estava separada do meu pai, a gente morava em São Paulo, né? Porque sua mãe é de Minas, né? Minha mãe é de Minas, mas a gente morava em São Paulo. Patinga. Nenhum de vocês chegou a morar em Minas, então? Muito pouco, só passar férias em contato com família em relação de passar férias com os avós Mosquito. e tias, essas coisas. Mas morar mesmo, não. Aí Quando eu você morei já era viu. pequeno, mas não que eu lembro. Aham. Aí chegou. Quincy, você estudou quase em Quincy? Porque quando eu cheguei, sua mãe já estava em Malden, já estava... Quer dizer, foram anos depois, né? Então teve um período de 90 até 93 ou 94, a gente morou em Queens e mudou para Somerville. Aham. Porque realmente Somerville já tinha um pouquinho da comunidade maior brasileira. Era muito mais estruturado. Era mais pra estruturado e tinha, né? Foi quando minha mãe foi conhecer o esposo dela hoje em dia, negócio da igreja, na 85 Washington Street, que foi faz Dá um abraço pro Itz lá. Tio Rani. uma grande influência, né, na mudança. Mas logisticamente era mais fácil, porque meus irmãos trabalhavam no centro de Boston. Eu já trabalhava na McDonald's 14 anos. Então eu estudava no middle school, pegava o trem da linha vermelha, mudava para a linha verde, andava 1 milha, trabalhava na McDonald's, pegava o trem de volta. Era 2 trabalhos, né? Um era de commute e o outro de trabalho, de verdade. É. Não tinha, quando voltava, não tinha trem ou ônibus, então tinha que andar 1 milha, fazer passei lição de essa raiva, dormir 1 hora da manhã, pra estar 6 horas na escola. Cara, eu passei, imigrante, 14 anos. eu passei essa raiva que era o Raul, o irmão do Vitor. Então, quando eu cheguei, o irmão do Vitor me arrumou um emprego pra mim no Not Your Average Joe's, lá em Watertown. Not Your Average Joe's, lá em Watertown. E era essa mesma luta. E era essa mesma luta, que a gente chegava na hora de ir embora, e eu era busboy. Chegava na hora de ir embora, se você tinha que esperar o garçom e o bartender pra te dar tips. Porque não é o cliente que te dá tips. Quem dá tips pro busboy era o garçom e o bartender. Mas se eles enrolassem no serviço deles, e todos eles tinham carro, eu ficava esperando. Quando eu conseguia sair, eu podia ter terminado o meu. Eu Quando tinha que eu esperar consegui ele. sair, já não tinha mais ônibus pra ir embora. Eu lá no bendito Watertown, nevando. Essa luta. Não tem trem, não tem nada, você tem que esperar o ônibus, já não tinha mais ônibus. Não tinha Uber naquela época. Não, Não tinha Eu acho Uber. uma facilidade ainda que a gente pensa do porque imigrante, você não que hoje em dia chamou tá mais fácil, Você acesso tem a muita tudo. coisa aqui naquela Muito época. não acesso. E tinha. antigamente não tinha. Não, Eu andava que? a pé, vixe, muito pra pegar o primeiro ônibus. Não, outra que coisa, falou. pessoa. Outro dia chegou uma pessoa aí do Brasil que a gente estava tentando ajudar. Aí eu falei, né, ó,
já consegui um emprego para você, você vai ficar lá na minha casa. Vai pagar quanto de aluguel? Você não vai pagar nada, não. Você vai ficar lá até se firmar das pernas. A hora que você se firmar das pernas, você arruma um lugarzinho para você e vai embora. E... Formou um carrinho pro você? Aí já liguei pro Saulo. Grande abraço pro Saulo, que já me deu uma moral. Saulo, chama o pessoal do Brasil aí. Nós temos que dar uma força. Aí eu fazer um milagre aqui, dar um carrinho na mão deles e tal. Aí a pessoa olhou pra minha cara e falou assim: mas eu não posso comprar um carro agora? Eu falei: não, velho, mas olha só. Você não fala inglês, você não tem experiência, você não tem papel, você quer não ter carro também? Olha só, você tá dificultando a tua própria vida. Mas naquela época não tinha isso. Naquela época não tinha isso, velho. Bem mais, era bonito. Porque não tinha a comunidade, não tinha um Saulo pra te ajudar, não tinha o Alex, porque as pessoas moravam aqui, era com 15 numa casa. Era 15 numa casa, você trazia a pessoa pra dormir no sofá. Vocês mudaram então, Felipe, vocês chegaram em Summerville, você já trabalhava, todo mundo aí, nessa época você é mais novo, já estava todo mundo trabalhando. Todo mundo tá trabalhado e como minha mãe, né, ela nunca foi militar, mas tem estilo militante, falou assim, vamos dividir a conta em 5, né? Na proporção. Então, eu já pago aluguel, supermercado desde meus 13, 14 anos. Não, então... tá fazendo dinheiro, tem que ajudar, velho. Se você não tá fazendo dinheiro, mas tá fazendo dinheiro. Isso vem em termos de cria resiliência, né? Então, tudo que eu já passei na vida, acho que teve um grande fundamento, não sei qual. Sim, fundação, sim. A fundação vindo dessa minha mãe, tipo assim, nada na vida vai ser dada, entendeu? Não, e você sabe que isso é importante. Isso é muito importante. Eu descobri essa semana lá em casa. Eu chegava lá em casa, a porta aberta, porque tava muito frio dentro de casa. Aí eu peguei e falei assim, a partir da semana que vem, quem paga a conta de luz é você. Agora ele tá brigando pra fechar as portas. Aí, quer dizer, os 5 agora assumiram. Você já estava em Summerville, os 5 de assumir. Você já trabalhava de McDonald's. E estudava, né? E estudava. Aí, quando chegou a minha idade de high school, eu estudei no Summerville High, estudei 5 anos. Eu sou um dos únicos que estudou 5 anos na Summerville High e não formou. Não tem o diploma de high school. Por quê? O que você fez? Você desistiu no final. Então, você tem o inside information, né? A informação interna, que eu era... Não era, né? Gosto, né? Dar um tapinha nas costas. Sou muito inteligente. Sempre fui muito bom para ter uma memória fotográfica. Então, sempre tirei muito bons notas nos testes. Só que eu tinha um problema de muitas faltas na escola. Por causa de trabalho, a vida de imigrante. Então, eles não conseguiam me passar por causa das leis. Você tem mais 5 faltas num semestre e você não passava. Então, as notas sempre estavam lá, mas eu nunca conseguia graduar porque os compromissos do imigrante naquela época era mais importante. Ainda eu vim de uma família que tinha que trabalhar, tinha que pagar as contas e vai criando um pouquinho também da independência. Fala assim, já estou trabalhando, já estou ganhando dinheiro. Para quê? Eu sou imigrante, né? Não tinha essa visão que a importância de ter um high school diploma. Então eu falei assim, eu vou sair depois de 5 anos, eu vou fazer o GED e vou trabalhar porque... Mas fez. Fiz o GED. Fez e passou, ok. Mas se eu fosse falar hoje para um filho de um imigrante ou para um jovem brasileiro, é o que eu falo com todo mundo. Se hoje seu pai está investindo, sua mãe, mesmo se não tivesse, se você puder trabalhando, termina o high school. Porque o high school, o diploma do high school aqui, vai te abrir várias outras portas que eu descobri isso diferente. Por exemplo, eu vou chegar um dia na história como eu entrei no Army, eu tive que ir no college, fazer 12 semester college para poder entrar no Army. Porque o Army também não estava aceitando na época um GED. Então tem coisas também que não importa você achar, sou inteligente, sou bom, vou trabalhar. Não, deixa todas as portas abertas. Não queima as etapas. Exatamente. Não queima as etapas. E olhando hoje para trás, é uma coisa, né, que eu vejo com meus filhos, sou pai, e minha mãe também avô, não queria, né? Sou avô. Você é avô, né? Eu vou chegar no lado da vida pessoal, mas foi isso. Então, eu estudei, fiz o high school, já trabalhei nessa época, nesse trajetório aí de fazer high school. O André trabalhava na Boston Maine para um judeu que queria... Gostava muito de tinha as lojas de bacon. Pra quem tá assistindo, o André, nós vamos chamar o André também aqui. O André é o irmão mais velho dele, é meu concunhado. O André é um empresário assim, de sucesso, um camarada que, desde que eu cheguei aqui, ele é pastor hoje, ele tem abençoado várias pessoas com as empresas dele, e uma delas foi essa aí. Então, foi até onde o Raul achou que eu ia trabalhar. Você trabalhava lá. Então, como é que...
O André entrou, ele comprou com o Sérgio. Então, surgiu essas oportunidades. Quando a gente trabalhava no Faneuil Hall, que tinha a loja de bagel, a loja da Boston Maine, a gente trabalhava para esse dono. Faneuil Hall aqui, para quem está assistindo, é tipo assim, um ponto turístico onde muito da história dos Estados Unidos aconteceu aqui em Boston e hoje tem um centro, onde tem um prédio lá com vários restaurantes e praticamente todos os turistas passam lá, quem vem em Boston passa lá para conhecer aquele lugar. E quando, né, voltando naqueles méritos, né, acho que quando é Deus que quer abençoar, as oportunidades foi surgindo. O dono dessas lojas viu a competência dos meninos, do André, do Serginho, e fez aqueles investimentos, né, de falar assim, quer comprar, me dá uma entrada e financia, e que viu que foi o começo do que eu falaria financeiramente entre a minha família e o Serginho, economicamente, foi essa oportunidade. Foi uma benção de Deus que surgiu a Boston Maine, que é um restaurante, né, muito, né, nem a pandemia. Melhor lobster de Boston, tá? Quem não foi no Boston Maine ainda, passa lá. Clam chowder é muito boa. Clam chowder é maravilhoso. Clam chowder pra mim é das melhores. Felipe, Então, dali surgiu a oportunidade. Igual, né, eu trabalhei com meu irmão de funcionário, gerenciei pra ele, abri oportunidade lá dentro do Faneuil Hall de comprar outra loja, que eu fui dono lá, que é tipo uma Boston Market, né? Um negócio de frango lá, de chicken. Era você e o Cleudo? Era você e o irmão do Serginho? Ou era só você? Quem que era? Surgiu a oportunidade de comprar junto, na época era eu e o irmão do Serginho, o Reginaldo, que acho que foi pro Brasil. Sim. Aí depois ele vendeu a parte dele pro Romildo, que ainda trabalha lá. E depois que eu vi que restaurante, trabalhei, gostava. Casei nesse período, que eu falo um pouquinho da minha vida pessoal. Mas a vida de restaurante é muito bom. Mas quando você é o dono, em Faneuil Hall, que é ponto turístico, trabalhava todo sábado, todo domingo. É direto, aí, né, tipo assim, era um trabalho gratificante. Era novo ainda, então não tinha aquela visão que 5, 6 anos aquilo ia estar quitado, ia ser um investimento. Eu queria, assim, viver um pouco da vida. O que eu vi, assim, eu lembro de ter chegado, porque quando a gente chega, é o que você falou, a gente tem pouco entendimento de tudo. Eu cheguei, trabalhar ali no Faneuil Hall era quase que naquela época era um negócio de status, velho. Não era qualquer um que tinha essa oportunidade, a gente conversa com os outros, não era um negócio assim. Até hoje. Até hoje. Se chegar, você tá ali naquele restaurante e tudo, quando eu cheguei, eu falei assim, poxa vida, eu quero ter essa oportunidade de trabalhar lá. Então, quer dizer, vocês já estavam lá trabalhando com seu irmão e nessa época você já teve a chance de ser dono, você teve a chance de comprar um restaurante lá no Faneuil. Exatamente. Aí teve uma época que eu casei em 99. Então, na época que você chegou, eu casei em dezembro de 99. Então foi quando eu cheguei. Minha esposa com a Michelle, né? Então, essa oportunidade foi uma época que estava acontecendo muitas coisas naquela época também. Eu comprei o restaurante. Aí, um ano depois, eu comprei um apartamentozinho em Malden, aquele apartamentozinho que eu morava. Foi benção a vida inteira. A Boston Maine surgiu uma lei na época que se você trabalhava por restaurante, o sponsor patrocinava para ter o green card, para virar cidadania. Então, aquele período ali de 99 2000, aconteceu muita coisa. Aconteceu muita coisa que mudou. Pode criticar o Bill Clinton, tanto que for, a gente deve muito pro homem. Ele saiu do office, né? Tipo assim, fazendo muitas boas dádivas que realmente abriu... Impactou a vida de gente. Várias, mudou gerações. Mudou gerações. Porque quando ele terminou, que ele foi embora, ele deixou um legado que até hoje a gente está colhendo os frutos. Porque o momento que o imigrante vem aqui e muda o seu status, que ele consegue estabilizar e fazer ter um pouquinho de segurança, ele vai querer investir mais, não vai ficar tirando daqui. Mudou a vida de muita gente. Exatamente. Então teve essa mudança que né, eu era casado, eu era dono de restaurante, como todos os períodos passam, imóvel, deu uma valorizada, né? Eu já tinha um apartamento, gigante, aí eu usei o leverage, né? Do imóvel para tirar um dinheiro para dar uma entrada nesse restaurante que o dono queria vender. Então coisas de oportunidade. Eu tinha um imóvel que gerou um empréstimo, que eu dei uma entrada num restaurante, que eu fui dono, depois vendi aquilo por 5 vezes o que eu dei a entrada, que eu ajudei minha mãe acho que até na época você trabalhava em outro, comprou casa lá em Malden. E teve esse período que eu falava assim, como todo ser humano, ele tem vários marcos da vida dele, ele fica procurando o que ele quer ser ou quer fazer. E eu sei que dono de restaurante não era pra mim. Porque mesmo que era aquilo... do André, né? Exatamente, mas dono de restaurante trabalhando no food service, sabe que é aquela assim... não tá queimando dentro do meu coração. Você eu faço, não se encontrou. Paga as contas. Sim. Talvez hoje em dia, olhando, eu estaria muito bem financeiramente, se olhar pro lado financeiro. Mas não sei se estaria feliz. É a diferença aí? Sim. E é o que eu me encontrava. Surgiu uma oportunidade
de eu trabalhar pro Bank of America. Eu tinha um amigo, sempre fui de academia treinar, ele trabalhava no Bank of America. Falei, não, Felipe, tal, você não aplica, eu te ajudo a entrar no Bank of America. Entrei no Bank of America. Quando eu vendi o restaurante, eu fui trabalhar pro Bank of America. Trabalhei, meu primeiro Bank of America foi aqui em Stoneham. Mas eu lembro de você na Mystic. Aí depois fui ser o assistant manager lá na Mystic Avenue, depois virei o gerente, o manager na Wellington Circle ali em Medford. Então trabalhei, fui pra Wellington. Trabalhei 5 anos pro Bank of America. Você mudou 100%, né? Sair do restaurante Exatamente. e foi trabalhar no banco. Saiu de catar latinha, 14 anos. Aquilo que eu falei. O banco eu achei, como imigrante, foi assim, agora tem um trabalho bom, né? White collar, gravata, terninho. Porque quando a gente chega aqui, a gente não imagina. Que nem o Jean tava falando no último podcast, quando chegou aqui, o cara te falou, você tem 3 coisas pra trabalhar, o que é? Ou era restaurante, ou era construção, era limpeza. Limpeza era melhorzinha. Os caras te dão um livro, você vai estar restaurante, você não construção, limpeza, né? Então você chegar, você é imigrante, ser gerente do banco... Não, mas tem que pensar assim, tem uma diferença muito grande, que tipo assim, a oportunidade que o Felipe teve é a oportunidade que os nossos filhos têm. Porque ele teve a chance de ir para a escola, que ele fez elementary school, middle school, high school, ele teve a chance de aprender tipo assim, ele mesmo imigrante, ele teve a chance de aprender ele quis os crescer. Estados Unidos. Ele teve a chance de aprender os Estados Unidos, porque ele se identificou com o povo daqui também. A gente não, eu já cheguei, eu já tinha 24 anos. Eu não fui pra escola aqui também, não. Então, assim... Eu fui pra escola de ESL, nunca fui, assim... Mas eu creio o seguinte, é importante as pessoas que estão nos assistindo, porque muita gente nova nos assiste. Pra você ter uma ideia, nos primeiros podcasts que nós fizemos, a gente tinha acabado de gravar os primeiros e a gente foi participar da festa junina lá em Framingham. A tal foi participar da festa junina em Framingham. E eu fui trocar dinheiro e o pessoal no ATM que eu fui trocar dinheiro, o cara falou, eu te conheço do podcast. O cara lá, nunca eu tinha visto na minha vida. Então, e gente nova falando isso. Então eu tô falando assim, é importante a pessoa ver isso, porque a pessoa vai ver o seguinte, tem muita pressão para a pessoa se encontrar quando ela está terminando high school. É como se a pessoa tivesse a responsabilidade de saber o que ele quer pro resto da vida dela. Ou até quando entrou pro college, fala assim, agora você já tem que saber o que você quer pro resto da vida. E a gente sabe que a realidade não é assim. Que à medida que você vai amadurecendo, é que você vai se conhecendo melhor, até para você falar assim, olha, eu vou dar essa outra direção na minha vida. E você tem essa oportunidade. Você não precisa ficar se sentindo mal, porque a vida, graças a Deus, dá oportunidades. O que você está contando pra gente é isso aqui. Você fala assim, olha, apesar de você ter sido bem sucedido no ramo de restaurante, porque você foi bartender, você foi gerente e você foi dono. Apesar de você ter sido bem sucedido na vida de restaurante, você ainda chegou num determinado momento que você falou assim, olha, tá bom, mas eu quero outra coisa. E você teve a chance de se ir reencontrando e se reinventando. Eu acho que quem está nos ouvindo tem que ouvir essa mensagem. Você não tem isso é comum com todos os nossos convidados até agora. Porque as pessoas têm a foram chance se de se reinventando, foram afunilando, não é esse que eu quero, foi melhorando, e sempre carregando aquela experiência pro próximo trabalho. Sem entrar em filosofias profundas, eu costumo dividir minha vida, né, em 3 partes, hoje em dia com 43, né? 43 anos eu falo assim, eu passo 1/3 da minha vida dormindo. Então eu invisto num bom colchão, né? Dormir bem é fundamental. 1/3 da sua vida, você dorme. E um travesseiro. 7, 8 horas, 1/3 da vida você passa trabalhando, né? O go-getter, o rat race, o que você tem que fazer para se manter sua família. Então, 1/3, Jean, viu? 1/3. Para de trabalhar 3. Que normalmente você é 8 horas, 10 horas, que você é 8 horas, 1/3 da sua vida. Diário, se você quebrar a sua vida. Então você tem que fazer, que vai ser uma grande parte da sua vida, gostar do que você vai fazer. Sim. O dinheiro, as finanças é importante. Não vou entrar profundamente, mas gostar, porque aí você já tá começando. Nossa, 2/3 da minha vida, aí chega o terceiro, um texto que pra mim é um dos mais importantes. As escolhas que você faz na vida, relacionamento, isso fala casamento, filho, esposa, o que você quer fazer é o outro texto, né? As pessoas que você quer estar junto, associar, em termos de relacionamento, casamento e trabalho, né? Então é o que eu quebro a vida. Então eu fico sempre balanceando. O mais fácil é o colchão, né? 3, 4 mil dólares você resolve isso aí. Eu, por exemplo, eu não me envolvo com essas pessoas fora do trabalho, porque nesse 1/3 eles já me matam. No caso, eu já cortei o Jean, porque eu não gosto desse tipo de pessoa. Nesse 1/3 aqui que eu já tenho que suportar, mas não, com certeza. E essa filosofia sua te deu capacidade de nortear a sua vida, de pensar, ok, eu quero me reinventar. Não, e profundamente volta no ponto, então voltando um pouco. Eu trabalhei no banco, o banco foi o melhor trabalho que eu já tive na minha vida em termos de status.
foi aonde que eu me achava importante. Eu... É o que importa. Não, Né? não. Eu me acho importante. Mamãe me acha lindo. Isso é uma coisa Eu me acho tão shallow, né? Tão rasa. Porque no dia que o banco não tava lá, você se descobre que não é a coisa mais importante na sua vida. Aí é onde que reinventar. Porque no banco... Até hoje, eu voltei pra Boston depois de 11 anos que eu tô no exército militar, que eu vou chegar nesse ponto que a gente me conhece. Eu conheço você, eu lembro de você. E fala do banco. Do banco. Porque foi aonde que eu tive mais contato com a comunidade brasileira na minha vida, foi no Bank of America. Eu conhecia... Porque, de novo, pro pessoal que chegou agora que não entende, antigamente, nessa época, 20 anos atrás, você chegar num lugar e ter um brasileiro pra te ajudar a abrir uma conta, comprar um carro, comprar uma casa, não existia isso. Ainda, né? Então, quando a gente achava, vai lá em médico, que lá o gerente é brasileiro, a comunidade descia toda lá pra você ajudar ele. A gente esperava 2, 3 horas. Não tinha isso. Pra falar com você, exatamente. Então, e isso alimentava o meu ego. Que é bom. Entendeu? Em termos de ego, era muito bom. E que faz parte Só também. que ainda volta naquilo... A Vânia trabalha aqui só por causa do ego. Só pelo status. Só pelo status, mais nada. Não ganha dinheiro nenhum pra trabalhar aqui. Mas voltava na raiz. Eu não venho falar meu título. Também, aqui como está setor civil, também foi um dos trabalhos que eu mais ganhei dinheiro, em termos assim... Não sei dono de restaurante. Dono de restaurante eu ganhava bem, trabalhava, mas tinha as contas pra pagar. Então o que você vê entrar e o que você tem que pagar... Você fala assim, será que eu ganho muito dinheiro mesmo? Será que eu tô ganhando tudo isso? No banco, realmente, eu ganhei bem dinheiro pra época. Mas era um dinheiro que eu me sentia... Sabe, não vou falar que é um gray area, um cinza, mas tinha um cinza naquilo ali que lá dentro de mim me incomodava. Então, como eu sou uma pessoa de fé, eu creio que Deus tem todas as respostas, e me conhecendo, deixou... a crise econômica de 2008 e 2009 acontecer, onde o Bank of America comprou a Countrywide, a Merrill Lynch, e mandou mais de 300 mil funcionários embora porque deu collapse no real estate. E eu fui um desses. E porque eu fui um desses, e eu achava que era muito bom e muito importante, botei minha vida no compatível ao status que eu vivia, que eu era importante. E no dia que não tinha aquilo... eu descobri que o que eu mais tinha era o mais importante, que era minha esposa, meus filhos, entendeu? Pessoas que quando eu não tinha trabalho ia no food bank pegar comida, porque eu tinha filho. Nessa época eu tinha esposa, e tinha filho, e tinha que comer, e não tinha trabalho. E já tava passando trabalho. Não, e a crise, é o que você falou, é engraçado porque nem todo mundo, as pessoas que não viveram a crise aqui com a gente, talvez não entendem a profundidade daquela época, mas quando a crise veio de verdade, vamos falar de recessão agora, não tem nem noção do que é recessão. Fala assim, doido, você não sabe o que é isso, não. Quando a crise veio, assim, não tinha o que fazer, não tinha nada acontecendo, ninguém estava comprando, ninguém estava vendendo, era nada. Não, você estava perdendo casa, você estava perdendo carro, você estava perdendo trabalho. Casa, você devia mais, você comprava uma casa, você acordou outro dia, sua casa estava desvalorizada 50 mil. Você travou. Upside down. Não. Foi difícil Eu perdi casa, perdi carro, perdi trabalho. Foi difícil passar por aquilo, não foi um momento fácil. Mas você conseguiu, dentro da sua família... Então, aí volta aonde que acho que tem aí, volta que família é tudo. O André sempre eu sempre falo... Vamos dar uma pausa aqui? Não, deixa ele terminar isso. Antes de chegar no Army, eu queria só que ele falasse, porque aí quando a gente passar, a gente volta pro Army. Então, eu acho que esse período foi importante na crise, porque volta naquela família e esposa, mas o André foi um irmão que falou assim, você nunca precisa ficar desempregado, porque eu nunca vou olhar pra você como patrão. Eu sou seu irmão. Você quer um trabalho na Boston Main? Volta. Porque dinheiro você vai fazer. Você só tem que sair do pedestal. Entendeu? Deixar de ser gerente. Você tem que deixar de ser gerente do banco. Tirar o pedacinho, humble pie, o pedacinho de torta de humildade. E eu aceitei, sabe por quê? Porque eu tinha sonho. O meu sonho era, aí volta naquilo. O que é aquilo lá dentro do coração, profissionalmente, que você tem vontade de ser como criança? Eu, honestamente, queria ser polícia. Eu queria ser Massachusetts State Police. E eu sabia que para ser um State Police aqui, você tinha que ser, claro, qualificado, ter os atributos, mas se você fosse veterano, servidor militar, você teria preferência. Então, foi aonde que eu cheguei minha esposa, tô desempregado, sempre tive essa vontade, deixa eu ir descobrir se serviço militar é pra mim. Você quer tomar o pause agora, fazer o pause? Então, mas vamos parar, vamos fazer o pause, mas eu quero deixar essa mensagem aqui, que eu acho que uma outra coisa que quem tá ouvindo tem que prestar atenção nisso aqui. Que na hora que a coisa parou,
você teve o apoio da sua família. Você voltou, seu irmão parou, você falou assim, você não é meu empregado, você nunca foi meu empregado, você é meu irmão, você está comigo. Acho que isso é importante, que todo mundo lembre disso. Teu apoio. Teu apoio é isso aí. É isso aí, é quem está do seu lado de verdade. Então vamos lá. Voltando agora, a gente vai falar da carreira no Army, aí a oportunidade que você teve, as decisões que você teve que tomar com a sua família. Até daqui um pouquinho.